Boa noite, é uma alegria estarmos reunidos para adorar o Senhor nosso Deus, glorificar o seu nome e continuemos orando para que em breve estejamos novamente reunidos presencialmente aqui na casa do Senhor, junto com toda a igreja. Espero que todos estejam bem e que hoje venhamos a adorar o Senhor, adoremos o Senhor de uma maneira atenta, mesmo que nos nossos lares, mas focados, realmente pensando naquilo que estamos ouvindo e lendo e cantando como acabamos de fazer. Vamos meditar novamente na epístola de Paulo aos Romanos. E estamos dentro de uma parte da epístola que trata sobre a santificação. A consequência lógica da justificação pela fé é a santificação. Ou seja, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram declarados justos diante de Deus, vão querer viver uma vida de santidade. Então, não combina na matemática da Bíblia um crente que se diz crente e não levar uma vida de santidade. Sabemos que pecar nós pecamos, mas uma coisa é pecar, outra coisa é viver no pecado. Vamos observar então como termos uma vida de santidade em Romanos capítulo 6, do verso 15 ao verso 23. Esses versículos, nós separamos a seguinte ideia para estes versículos: ofereçamos-nos a Deus como escravos. Então você deve se oferecer a Deus como um escravo. Talvez você seja, eu sou um servo de Deus. E a palavra servo, hoje em dia, ela é muito polida, né? Escravo é diferente. Então nós temos que nos oferecer a Deus como escravos, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Leiamos então Romanos capítulo 6, a partir do verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ofereçamo-nos a Deus como escravos. Você já se ofereceu a Deus como escravo? Eu imagino você balançando a cabeça, né? Muito bem. Então vamos constatar isso na nossa vida até o final desta meditação. Recapitulando a epístola de Paulo aos Romanos, como sempre fazemos, porque é importante para entender o que nós estamos tratando. Capítulo 1, tema da epístola, justificação pela fé, versos 16 e 17. Romanos 1, 18, a ira de Deus sobre aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Depravação total do homem, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o verso 19. Do 20 em diante, justificação pela fé. Capítulo 3, verso 20, fala claramente da justificação pela fé, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, baseado no sacrifício de Jesus. Capítulo 4 é um estudo de caso de Abraão, que foi justificado por fé antes de haver a lei de Moisés. Lembra? Os judeus, eles queriam se considerar justos por obedecer à lei de Moisés. Existem crentes que acham que são justos por guardar o que está escrito na Bíblia. E, na verdade, nós somos declarados justos porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, porque toda vez que olhamos para a Bíblia, enxergamos o nosso pecado. A Bíblia ela é exortativa, ela aponta o nosso pecado,
ela somente constata a natureza de pecado que está em nós e aquilo que devemos fazer para a glória de Deus, não, obviamente, obras para a salvação. Então chegamos no capítulo 5, que a justificação começa a falar da reconciliação. E então começa a transição para um novo tópico nessa epístola, do capítulo 6 ao capítulo 8, que se refere à santificação. Então, no momento em que reconhecemos o nosso pecado, cremos no Senhor Jesus Cristo, fomos justificados pela fé, temos um relacionamento com Deus, fomos reconciliados e agora podemos viver em santidade. É interessante, isso é mais na frente, mas verso 22 tem o plano da nossa vida. Santificação hoje, vida eterna no futuro. Esse é o plano da vida de todo crente. E então no texto que acabamos de ler, nós temos aqui, que é um texto sobre a santificação, nós temos aqui alguns paralelos entre os versos de 1 a 14 com o 15 a 23 que nós lemos. Então nós temos dos versículos de 1 a 14 de Romanos 6, trata sobre estarmos unidos com Cristo. E do 15 ao 23, que somos escravos de Cristo. Então você tem que se unir a Cristo. Em que sentido? Na morte de Cristo, morremos para o pecado, Cristo ressuscitou, ressuscitamos para a nova vida. E agora, somos escravos de Cristo. E vamos falar dessa escravidão aqui. Temos também outro paralelo interessante. Romanos 6, de 1 a 14, nós fomos mortos para o pecado e vivos para Deus. E do 15 ao 23, somos libertos do pecado para sermos escravos. Percebe as antíteses poéticas da palavra de Deus e da vida cristã? Fomos libertos do pecado para uma escravidão, a escravidão de Deus. Somos escravos de Deus hoje. Romanos 6, de 1 a 14, observamos que fomos unidos com Cristo, e o paralelo aqui é em que oferecemos-nos a Deus a fim de obedecer-lhe. Então, somos obedientes a Cristo, porque fomos unidos. Então, há uma relação grande nesses paralelos entre a justificação pela fé e a nossa santificação. Há toda uma lógica aqui, uma correspondência. Isso nos explica o quê? Não tem como o crente não viver num processo de santificação. Se a pessoa se diz crente em Jesus, conhece a Jesus, ou na pior das hipóteses, diz que é um evangélico, ela tem que ter fruto de santificação. Se não tem, algo está errado. Não é normal. Esse é o normal. É o que nós lemos na palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode falhar. A Bíblia não falha, não erra. Nós é que erramos. Nós é que não vivemos como a Escritura diz. E nesse texto, do 15 ao 23, vamos observar a ideia de que devemos nos oferecer a Deus como escravos, não meros servos. A vida cristã, ela não é um hobby, ela não é optativa para o crente. Ela não é mais uma área, compartimento da nossa vida. A vida cristã, ela é o principal na vida de um crente, obviamente. Nós somos escravos, nós não temos direito, ou não deveríamos ter, a liberdade de escolher ir contra a vontade de Deus. Mas o nosso Senhor, que é Deus, Ele é muito bom. E Ele dá liberdade. Se você não quiser ir segundo a vontade dEle, você pode ir contra a vontade de Deus. E aí saiba que você está pecando. Alguns crentes, deliberadamente, que eu sei, escolhem ir contra a vontade de Deus. O futuro deles é certo. Se são crentes, eles vão ter que se acertar com o Senhor. Mas o pior é, será que são crentes? Porque a lógica é que o crente vive em santificação. Vejamos então alguns elementos aqui de como nós oferecemos a Deus, a nós mesmos como escravos. Escravo é a ideia, você não tem opção, você tem que servir ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O escravo é aquele que não tem opção. Eu só posso servir a Deus. Mas isso deve partir de nós. Deus nos libertou para nós escolhermos, nesse sentido da santificação, sermos escravos do Senhor. E é uma escolha que todo crente faz, porque foi justificado pela fé. Primeiro elemento, somos servos daquele a quem obedecemos. Então, isso é muito importante. Servimos a quem obedecemos. E observamos isso na argumentação de Paulo do verso 15 e do verso 16. Lembrando
que de 1 a 14, libertos, justificados por fé, reconciliados com Deus. Do 15 ao 23, nos dedicamos à santificação, aos atos de justiça que Deus coloca na nossa vida. Olha novamente Romanos 6,15. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Agora, porque eu não estou debaixo da lei e estou debaixo da graça, significa que agora eu posso pecar à vontade? E a resposta é enfática, de modo nenhum. O fato de eu estar debaixo da graça, o fato de não haver uma lei com pena de morte, por exemplo, não significa que agora eu estou livre para pecar. E nós entendemos esse versículo baseado em Romanos capítulo 6, verso 1. É muito parecido. Olha Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Percebe? Então, agora eu vou pecar muito para destacar a graça de Deus? E a resposta é enfática, de modo nenhum. Né? Vem exatamente no verso 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Morri para o pecado. Como eu vou viver abundantemente no pecado para que a graça de Deus abunde? E há diferenças entre o verso 15 e o verso 1 de Romanos 6. No verso 1, há uma suposição aqui que é levantada. A suposição é: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É uma suposição. Pergunta levantando, uma questão levantando uma suposição. E, obviamente, esta suposição erra ao sugerir que quanto mais pecamos, mais a graça abunda, mais a graça se destaca. Obviamente está errado. Em Romanos 6,15 é uma outra suposição. Mas nessa outra perspectiva, há um pressuposto de que, agora, como eu estou debaixo da graça, eu posso pecar mais. Ou seja, eu não preciso viver numa vida de santificação. Eu posso ter uma vida de qualquer forma, eu não tenho obrigações como cristão. É o que nos levanta a questão do verso 15. E Paulo responde enfaticamente: de modo nenhum. Alguns crentes acham que santificação é emoção. Não é. Somos seres emotivos? Sim, óbvio. Mas a emoção, ela é fruto de outra coisa. A emoção, ela não é a santificação. Já vi muitas pessoas confundirem isso. Na verdade, muitos crentes têm confundido. Têm achado que o fato de se emocionar demais significa que tem uma vida santificada. Não. Santificação está relacionado à obediência. Santificação está relacionado à escravidão. Entende? Eu não tenho mais escolha. Desde o dia em que o Senhor me converteu, a minha liberdade é a liberdade de servir ao Senhor. Ainda tenho a liberdade de pecar, porque vem da minha natureza de pecado, mas eu quero rejeitar essa liberdade, porque eu sei que não é liberdade, é no sentido que eu posso pecar, mas vai me trazer morte, prejuízo e sofrimento. Então eu quero a liberdade de não pecar. Essa é a escravidão, que é uma escravidão boa. Somos escravos do Senhor. E então o apóstolo ele começa a desenvolver esse tema da escravidão. E ele mostra no verso 16 que o crente se oferece como escravo para servir em obediência. Somos escravos de Deus, Deus nos justificou pela fé, através do sacrifício de Cristo, e nós nos oferecemos a Ele como escravos, por gratidão a tudo o que Ele fez por nós, nos livrando da condenação do inferno. É certo que alguns crentes passam a vida toda para entender esse conceito, e alguns crentes acham que tem opção. Em um certo sentido tem, Deus deu. Mas se você quer ser um crente fiel ao Senhor, que vive nesse processo de santificação, que agrada a Deus, que glorifica ao Senhor, para você não haverá opção. Você será um escravo de Deus, sempre optando pela vontade de Deus, mesmo quando é difícil. E a vontade de Deus é difícil. Veja o exemplo do Senhor Jesus Cristo, o exemplo máximo de quem fez a vontade de Deus, se colocando ali para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Era a vontade de Deus. Deus quis assim e Jesus fez, mesmo sendo difícil. Então, muitas vezes a vontade de Deus é difícil. Muitas vezes a vontade de Deus não traz paz. Não traz paz. Olha Jesus no Getsemane. Olha o apóstolo Paulo sendo perseguido em todo o canto que ele tinha. Alguns acham que, eu estou dentro da vontade de Deus, quer dizer que eu tenho uma paz no sentido de plena tranquilidade na minha vida. Isso é a vontade de Deus.
Não, necessariamente. Certo? Então você pode estar sendo muito atribulado por todos os lados e estar dentro da vontade de Deus. E o que é que baliza isso? O que é que orienta isso? Bíblia Sagrada. Nós vamos ver que é a doutrina que nos foi colocada. É essa doutrina que nos mostra o quanto estamos nos santificando. Não é pela emoção. Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte e da obediência para a justiça? E nesse versículo, claramente, o apóstolo, ele mostra que o ser humano, qualquer que seja, de qualquer país, nação, sexo, credo, que for, ele é escravo. Ou ele é escravo do pecado, se não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, ou ele é escravo de Deus, se foi convertido pelo Senhor, certo? Então, existem duas categorias de escravos na humanidade, pensando aqui, obviamente, na Epístola de Paulo aos Romanos, né? Pensando na dimensão espiritual aqui, o escravo do pecado e o escravo de Deus. Você escolhe a quem você quer servir. A quem você escolhe servir, você é escravo. E ele é o seu Senhor. Ou é o seu pecado, ou é Deus. E, obviamente, a imagem e o contexto e a figura aqui é da escravidão romana. Não temos o tempo suficiente para falar de tudo da escravidão romana aqui, mas o fato é que um escravo romano, ele poderia trabalhar e comprar a liberdade dele, isso é um fato, seriam chamados de libertos. Mas haviam muitos escravos no Império Romano, certo? Muitos escravos. Cerca de 1/3 a 1/5 do Império Romano era de escravos. O Império Romano chegou no seu ápice, lá para o ano 116, 117 depois de Cristo, chegando até dominar a Síria. Então dominou praticamente toda a Europa, norte da África, ali o Oriente Médio, chegando até a Síria. Foi os extremos do Império Romano, ao redor ali do Mar Mediterrâneo. 1/3 a 1/5 eram escravos. Haviam várias tentativas de rebelião de escravos. Há um relato que diz que tentou-se colocar uma única vestimenta para identificar quem era escravo. Só que aí os escravos iam saber o grande número de escravos que existia, e eles podiam se rebelar contra o próprio império. Por conta disso, foi o que aconteceu. Eles extinguiram essa ideia dos escravos se identificarem através de uma vestimenta. E houveram muitas revoltas em várias províncias, porque os escravos eram muitos. A Bíblia não fala diretamente do cristianismo contra a escravidão, mas nós temos muitos indícios, obviamente, que a igreja não era a favor da escravidão. Não tinha como bater de frente, porque o Império Romano era muito poderoso, mas nós entendemos que a igreja era um espaço para os escravos e para os livres, homens e mulheres, judeus e gentios. A igreja era um espaço para todos. Vemos Paulo argumentando com Filemão para dar a liberdade a Onésimo, que deveria ter sido morto porque fugiu, e na fuga creu no Senhor Jesus Cristo, provavelmente encontrando-se com Paulo lá em Roma, na primeira prisão de Paulo, prisão domiciliar, e então creu no Senhor Jesus ali, e então Paulo escreve a epístola a Filemão para rogar que Filemão o liberte, não o mande para a morte, que era a pena para os escravos que fugiam. Nós entendemos que tem muitas leis com relação à escravidão na lei de Moisés, mas havia também aquela ideia da escravidão voluntária. Como assim? Pessoas que em extrema pobreza, que não tinham como viver por si só, com suas famílias, eles se colocavam como escravos. Acontecia até no contexto judaico do Antigo Testamento. E então essas pessoas viviam na escravidão porque não tinham o que comer, o que fazer para sobreviver. Então elas se voluntariavam para ser escravos e eram sustentadas. Na cultura judaica, no povo de Israel, haviam sim esse tipo de escravos, mas eles com o tempo recebiam a liberdade quando pagavam suas dívidas ou conseguiam um certo sustento, porque haviam leis para evitar a pobreza no povo de Israel. O fato é que, nesse texto do verso 16, Paulo está falando exatamente disso. Nós nos oferecemos para ser escravos. A palavra servo não tem usado muito aqui, embora esteja escrito servo, mas é porque ela atenua o sentido. A palavra é escravo. Então, o escravo aqui, ele se voluntaria ou para servir ao pecado ou para servir ao Senhor. Detalhe importante, não fala de Satanás, certo?
Não estou dizendo que Satanás não existe e que não tem poder. Mas é porque nós temos um mal. Nós cometemos graves pecados e colocamos na conta do diabo, que é o mesmo pecado que Adão cometeu lá depois que pecou. Colocou na conta de Eva, Eva colocou na conta do diabo, a antiga serpente, e parou no diabo porque ele não tinha mais quem culpar. A não ser que ele culpasse um anjo menor ali, serviçal dele, caído também. Mas o fato é que Satanás aqui não está na jogada, certo? A culpa aqui não é de Satanás, é você e você. Você tem que escolher. Ou você é servo do seu próprio pecado, escravo do pecado, do seu pecado, ou você decide ser escravo de Deus nesse processo de santificação. O Senhor Jesus Cristo explicou isso, não exatamente nas palavras do apóstolo, mas a ideia é a mesma. Lá em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Aqui o pecado são as riquezas. O que Paulo está dizendo de uma maneira mais genérica, você não tem como servir a Deus e servir ao seu pecado, você tem que escolher. E eu acredito que todo crente passa por isso no seu processo de santificação, quando ele está amadurecendo na fé. Ele quer um pouquinho do mundo e quer um pouquinho de Deus. Não dá, não dá. Eu sou contra o radicalismo, certo? Mas aqui nós temos que ser radicais. Radicais contra o nosso pecado. Radicais em servir ao Senhor. Escravos de Deus e não do nosso pecado. Somos servos daquele a quem obedecemos. Quem você obedece? É o seu pecado? É o desejo, a paixão carnal? É esse que você obedece? Pensamentos, intenções? Ou é o Senhor nosso Deus? Às vezes nós confundimos as coisas. Às vezes nós achamos que, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, mas eu vou ler. Li. Eu sou um crente infiel. Não, você leu. Você sentiu talvez a tentação de não ler, mas leu? Estou com preguiça de ir lá na igreja, estou com preguiça de ir no evangelismo, estou com preguiça de ir no retiro, vou ficar em casa, aquela coisa toda, né? Não, mas eu vou. Eu vou para a igreja. Eu vou para o retiro, quer dizer, eu sou um crente terrível. Não, você foi tentado, mas você foi, obedeceu. Então, irmãos, nós somos tentados, mas a diferença aqui é exatamente o obedecer. Óbvio que o ideal é que isso nem chegue na nossa mente e coração, mas às vezes está fora do nosso controle, a tentação surge, o pensamento pecaminoso surge, e cabe a cada um de nós cortar na raiz. Isso é ser radical, né? Não seja radical com os outros, é fácil ser radical com os outros, seja radical com você, e os outros são os outros, somos servos daquele a quem obedecemos. Um segundo elemento, sirvamos a Deus mais do que servíamos ao pecado. Hoje, você tem que se comparar com o que você viveu, em um certo sentido, na época das trevas. Como era na época das trevas? E como você serve a Deus hoje? E a lógica é a seguinte, não sei se você passou por esse tipo de vida mundana, ou talvez nem tão mundana, mais secularizada, né? Estava ali religiosamente 4 horas assistindo o jogo de futebol no domingo à tarde, não é verdade? Ou estava ali religiosamente assistindo a sua novela, o seu programa, acontece também, não é? Ou era aquele jovem que passava o tempo todo trabalhando para juntar um dinheiro para poder ir para uma festa pagã e mundana. Não é verdade? Talvez você viveu nessa realidade e o empenho, né? O empenho dessas pessoas é elogiável. O empenho, o objeto que eles estão, o alvo desse empenho é que é completamente errado. Assim como nós, outrora, vivíamos investindo nos pecados, nós devemos usar essa mesma energia e mais para servir ao Senhor. Entende? Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Contrário de escravos do pecado, obediência. Santidade é obediência. Obediência de coração. Não obediência imposta, obrigada por ninguém. Tenho que obedecer, vamos lá. Não, é uma obediência porque você quer.
É difícil às vezes, mas você sabe que é o melhor e que é a verdade. Por isso que você obedece, é de coração. E essa obediência de coração, a forma de doutrina que fostes entregues, a que fostes entregues. Doutrina quer dizer ensino. Há um ensino da Bíblia que nos foi entregue. Hoje, por exemplo, está sendo entregue o ensino da Escritura a você. Você tem que ser obediente de coração a esta doutrina. Santificação envolve conhecer o ensino, a doutrina, obedecer o ensino, a doutrina. Você não precisa derramar uma lágrima na igreja para ser santo. Não precisa. Você precisa obedecer a doutrina, o ensino da Bíblia Sagrada. Santificação é isso. Isso é santificação. Não estou dizendo que é errado chorar. Só estou querendo enfatizar que as pessoas confundem pessoas espirituais com pessoas emocionais, emotivas. Pessoas que choram e tal, aquilo é santificação. Pode ser. Aquela emoção é fruto de sua santificação. Amém, graças a Deus. Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo que está errado uma pessoa que não obedece à Escritura, nem lê sua Bíblia em casa, e aparece na igreja chorando e se derramando, como se conhecesse Deus profundamente, e não conhece, porque não conhece a Bíblia, não obedece à Bíblia, não se santifica. E é isso que nós devemos estar atentos, não aos outros, a nós. Não queira ser esse tipo de crente. Queira ser o crente que obedece, o crente que tem vida de oração, crente que se esmera na Bíblia, luta contra os seus pecados, um crente que está pronto para servir os outros de coração, de boa vontade, auxiliar, amar, cuidar e, obviamente, quando precisar, pedir ajuda. Preciso, me ajude, né? Esteja comigo nesse momento de grande dificuldade. Fomos entregues a uma forma de doutrina, ou seja, o ensino da Escritura fundamenta essa nossa santificação. Muitas igrejas transformaram santificação, santidade em emoção. E o culto é focado na emoção. Mais uma vez, não é errado se emocionar num culto, com um cântico belo, não é errado de forma nenhuma. O errado é provocar uma emoção a partir de circunstâncias externas. Diferente de um crente, passa sua semana lendo a Bíblia, mesmo trabalhando duro, tendo vida de oração, mesmo cansado, ou acorda cedo, ou dorme tarde, mas faz devocional, lê sua Bíblia, prega o seu evangelho, obedece ao Senhor com dificuldade, como todos nós, obviamente. Quando esse crente chega na igreja para adorar, o culto, por mais simples que seja, é maravilhoso. Porque esse crente entende o significado de um culto para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Quando a igreja for perseguida, esse crente fica firme. E ele adora a Deus mesmo escondido, mesmo sem instrumento, só com a voz em silêncio, para ninguém ouvir, senão vão prender. Esse crente está firme, porque o que o motiva não são os aparatos externos. O que o motiva é a obediência na doutrina que foi entregue por Jesus, pelos apóstolos, e obviamente o Antigo Testamento. Olha Romanos 6,18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fomos libertados do pecado para quê? Para sermos escravos da justiça. Que justiça? O direito lá, Supremo Tribunal Federal? Certamente não, porque, bem, mas nós somos escravos da justiça de Deus. Esta funciona. A justiça de Deus nós devemos servir plenamente com as nossas vidas. E isso é santificação. Libertos do pecado, como cantamos hoje, servos da justiça. João 15:16 nos enfatiza um pouco disso. Olha o que Jesus falou. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Jesus dizendo, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus nos escolheu, Jesus nos enviou, e Jesus nos designou a uma missão. Óbvio que o Senhor estava falando diretamente aqui aos apóstolos ali, mas certamente esse texto se aplica a todos os discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, então nós temos um envio
uma missão. Jesus nos escolheu para isso, dar fruto, e esse fruto, ele tem que permanecer. Que fruto é esse? Muitos falam de conversões, pode ser, mas o fruto é muito mais amplo. Amor, obediência, santificação, adoração a Deus e certamente pregação do evangelho às almas perdidas. É um fruto, entende? Então nós fomos libertados do pecado com um propósito. Liberdade é uma palavra-chave para o mundo pós-moderno em que vivemos. Muitos entendem liberdade como a capacidade de eu fazer aquilo que eu quero. Alguns acham que, tendo muito dinheiro, ficarão livres. Livres para fazer aquilo que querem. Isso não é liberdade. Isso pode ser mais escravidão. Muitas pessoas riquíssimas são escravos. Escravos daquela condição de vida que projetaram para elas mesmas. Do seu próprio pecado também, obviamente. Jesus falou muito de liberdade. Mas liberdade de quê? Liberdade do pecado, desse Senhor terrível que está dentro de nós, as trevas que existem dentro de nós, querem nos dominar. Todo dia essas trevas estão lutando para tomar de conta. Jesus pregou esta liberdade do pecado. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Verdade aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Do pecado, da condenação do pecado, do efeito do pecado. Romanos 8, verso 2, que ainda vamos estudar profundamente mais para frente. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Somos livres da lei do pecado e da morte. Vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Né? E nós que cremos em Jesus, apesar de morrermos fisicamente, continuamos vivos, aguardando a ressurreição. Livres da morte, livres do domínio do pecado. O pecado é a síntese, essa palavra pecado é a síntese de todo sofrimento, de toda maldade, de tudo que é ruim nesse mundo. É o pecado do homem. Por isso, não nutra a expectativa de que um governo vai resolver os problemas da sociedade brasileira, porque não vai. Né? Existem países tidos como de primeiro mundo, mas que o índice de suicídio é altíssimo. Como é que se explica isso? Né? O país que você está lá na sua bicicletinha pedalando, você nem transpira, né? O clima é ideal. Você para a bicicleta num poste ali, você deixa a bicicleta. Vai-se embora, faz o que você quer. Nem tem corrente de bicicleta. Né? Os comerciantes que vendem corrente de bicicleta, não tem. Porque ninguém rouba a bicicleta. Não tem cadeado. Eles vivem bem nesses países. Lá, índice altíssimo de suicídio. Faça uma buscazinha no Google. Por quê? Entende? Por que países tão bem estruturados com relação à segurança têm pessoas com tanta ansiedade, tanto medo de sair até na rua? Países, aos nossos olhos, muito seguros. Tanto que quando vem para o Brasil, pronto, eles entram na bolha, porque aqui é o fim do mundo, né, da violência. Mas o que eu quero dizer é que nós somos livres do pecado. O pecado é a maldade do homem, independente do IDH, independente da segurança, da prosperidade de determinado país. Não acredite que estando lá, pronto, agora eu vou viver bem, minha vida vai ser excelente. Não é assim, porque para onde você vai, o pecado aqui, vai dentro de você. Temos que fazer como Deus disse lá para Caim, né? O pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Temos que dominar o nosso pecado, e nós podemos, porque fomos livres do pecado. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vocês foram livres. Não volte à escravidão do pecado. Acontece com alguns crentes. Já vi irmãos que cometem certos pecados, sofrem 10 anos sofrendo. Até que, pela graça de Deus, abre os olhos, deixa o pecado e volta a uma vida, né, de amizade com Deus, de adoração ao Senhor, e aí volta a ter uma vida pacífica e tranquila e agradável ao Senhor.
Mas, e os 10 anos de sofrimento? Lucrou o quê? Nada, só sofrimento. É o que você quer para você? Viver no sofrimento? Já é livre do pecado, já creu no Senhor Jesus Cristo? É o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Cristo libertou vocês do domínio do pecado. Por que vocês estão querendo voltar, se submeter a esse servo cruel, esse senhor cruel das trevas, que é o seu próprio pecado? Então, vamos para a parte prática, verso 19, Romanos 6, verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. E aqui a ideia é Paulo falando como homem, se identificando com aqueles irmãos pecadores. Ele diz: assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Membros aqui, partes do corpo. É a boca, cabeça, inteligência, razão, pernas, braços. O seu ser ofereça a Deus em oferta de santificação. Se você viveu no mundo, nas trevas do mundo, você entende o que eu estou dizendo. Significa que você dedicou energia e esforço para viver nas paixões do pecado. Foi convertido, agora está na igreja, ou seja, né, nem consegue cantar muito forte, né, porque não quer machucar a garganta, mas quando estava no mundo, berrava, gritava, mas quando é na igreja, a gente nem ouve a voz do irmão cantando. Isso é um exemplo. Estou dizendo que você tem que gritar na igreja. Estou dizendo que você tem que usar toda a sua capacidade para a glória de Deus, e mais do que o que você usava lá nas trevas do pecado. Certa vez, nós fomos, quando eu morava no interior, ajudar uma família que morava na miséria. Quando eu digo nós, os irmãos da igreja. E levaram os irmãos lá uma cesta de alimento e tudo, tentando ajudar. Mas a gente sabe que uma cesta de alimento é paliativo. Então vamos tentar arrumar um trabalho para aquela família. Era um homem, uma mulher e uma criança morando numa situação terrível. E então, observou-se que aquele homem bebia, fumava. E aí a gente perguntou, até ele, eu acho que ele pensou que a gente ia dar bebida e cigarro para ele, porque ele informou os dados. Né? Quanto é que você gasta aí, né, de cigarro, de bebida e tal? E ele disse. Rapidamente se fez uma conta. Quanto é que ele gasta por dia, né? Rapidamente se fez uma conta. E com aquele dinheiro ele tinha condição de, pelo menos, na época, né, fazer um financiamento de uma moto e trabalhar de mototáxi, ou algo parecido. Veja como para o pecado a gente consegue dinheiro. Entende? Na miséria as pessoas conseguem dinheiro para sustentar os vícios do pecado, do seu próprio pecado. Mas quando chegamos a servir ao Senhor, esse empenho que existia nas trevas, parece que ele se dilui, né, quando estamos servindo a Deus. Por que não nos empenhamos tanto, tão mais do que quanto nos empenhávamos quando éramos do mundo e das trevas? Esse é o parâmetro para você entender a sua santidade diante de Deus. Esse é o parâmetro para você ser escravo do Senhor, para você estar vivendo em santidade, obedecendo a doutrina. Então, os nossos membros que usávamos na escravidão do pecado, devemos usar para a glória de Deus, em santificação. Outro exemplo também que eu penso muito, jovens, pessoas que viviam nas trevas, passavam a noite, né, aquelas festas e tudo mais, né? Domingo, às vezes, iam para o trabalho mortos, né? Converteu, graças a Deus, foi para a igreja. E aí, 8h10, pastor não terminou o culto, já ficam chateados. Como pode que a mentalidade usava o seu corpo nas festas idólatras pagãs ali do mundo, podia ir a madrugada toda, não tinha tempo nem momento para acabar aquilo ali. Há um culto a Deus, está aqui cronometrado, não pode passar. Eu não estou dizendo que nós vamos estourar o prazo de 8 horas, não é isso? Mas é para exemplificar que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos que usar os nossos membros, o nosso ser, muito mais do que quando usávamos
para as coisas do pecado, do nosso próprio pecado. Paulo também esclarece isso em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2, e esse texto, 1 Coríntios 3, 1 e 2, fala de Paulo falando aos coríntios como pecadores que não compreendiam as verdades espirituais. Paulo escreveu para crentes. Olha 1 Coríntios 3, verso 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que é o crente carnal? É o crente que não se santifica, que não é obediente, está na igreja, mas ainda se permite voltar à escravidão do pecado, não está se santificando. Santificação vem desde o Antigo Testamento. A base da santificação, de uma maneira muito precisa, é o livro de Levítico. Então, se você quer entender bem o que é santificação, Levítico. Porque a santificação não fica só nas ideias, não são emoções. Santificação é prática. Óbvio que nós não nos santificamos hoje, seguindo todas as leis prescritas em Levítico, mas o princípio é o mesmo, e Lucas citou. Olha, rapidinho, lendo para os irmãos Levítico 10:10, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e um limpo. Isso é santificação, ao santo e o profano, ao imundo e o limpo, em tudo nesse mundo. O imundo você rejeita, o limpo é de Deus. E nós temos que ter esse entendimento a partir da doutrina que recebemos. Ainda, Levítico, capítulo 10, verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, Nadab e Abiú aqui, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Não foram santos, como Deus disse que eram para ser, os filhos do sumo sacerdote, Deus os queimou vivos. Veja a seriedade do que é santificação. Lei de Moisés, está certo, naquela época, Antigo Testamento, mas não esqueçam, é o mesmo Deus, é a mesma seriedade. Então temos que ter muito cuidado quando chegamos diante do Senhor, mas temos que nos santificar, e santidade é fazer essa diferença, o que é santo e o que é profano, o que é limpo e o que é imundo. O que é profano e o que é imundo, eu me separo. Não quer dizer que eu vou sair do mundo, não dá, somos luz no meio das trevas, temos que estar brilhando no meio das trevas, não vivendo como as trevas, obviamente. Oferecer os membros para servir à justiça de Deus, para a santificação, requer disciplina. Veja, temos que servir a Deus mais do que servimos ao pecado, antes da nossa conversão. Mas para isso, é necessário disciplina. 1 Coríntios 9, 27, Paulo, um homem santo, disse, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser desqualificado. Se Paulo relaxasse, ele contradiria aquilo que ele pregou com suas atitudes. Então ele tinha uma disciplina, para ele não cair em pecados, porque o pecado está aqui dentro. Ele vivia na disciplina. Ele, metaforicamente falando, ele reduzia o corpo à escravidão, se esmurrando, não fisicamente, mas aqui, entenda, é uma metáfora. O corpo vivia numa disciplina. Temos que ter disciplina. Disciplina para assistir TV, disciplina para ir na internet, disciplina para usar o celular. Tem um negócio no celular legal, na verdade no Instagram, que mede quantos minutos por dia você usou ali o seu Instagram. Eita, pastor, estou sem tempo de ler a Bíblia. Vê lá quantos minutos tu dedicou no Instagram naquela semana, cada dia. Aí tu me diz, tu não tem tempo de ler a Bíblia. Tem, eu sei que tem, porque todo mundo hoje parece que o Instagram hipnotiza. Então, eu fico feliz, porque eu mal vejo o meu Instagram. Mas a verdade não é pecado ver o Instagram, nem postar coisas interessantes no Instagram. Pecado é você não ler sua Bíblia. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Usar os nossos membros para a santificação requer disciplina.
mortificar os feitos do corpo. Não estou dizendo com isso, nem o apóstolo aqui, que você deve machucar o seu corpo, não é isso. Mortificar o corpo significa disciplina contra o pecado. Se algo te leva ao pecado, te faz pecar, saia daquilo. Não enfrente, fuja, tire, desligue, quebre, não queira saber, porque você vai pecar. E Marcos 10:43, concepção de Jesus sobre a nossa postura como discípulos de Jesus. Mas entre vós não é assim. Aqui, contexto, é que os apóstolos estavam disputando para quem era o maior dentre eles. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Você quer ser grande no reino de Deus? Sirva os seus irmãos. Quer ser o primeiro? Você vai ser escravo de todos. Entende? Que lógica, que ensino precioso e espiritual. Na igreja do Senhor Jesus é assim. Eu quero, isso é uma ambição boa. Eu quero ser grande no reino de Deus. Qual o problema? Está aqui. Eu quero ser o primeiro. Não que eu não queira que os outros também sejam. Podemos ter muitos primeiros. Mas eu quero agradar ao Senhor. Nós queremos. Servo de todos. Fácil? Sabemos que não é. E Jesus se coloca como o exemplo. Verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, o Filho do Homem, não veio para ser servido. Dentro do contexto de João, isso aqui está próximo ali do momento, né, de lavar os pés dos discípulos. Sirvamos a Deus mais do que servíamos ao pecado. Então, você que viveu nas trevas, como foi que você viveu lá? Que energia você dedicou aos seus pecados, as paixões pecaminosas? E hoje, crente em Jesus, como você se dedica ao reino de Deus, à igreja que é o corpo de Cristo, aos irmãos, à glória de Deus? Último elemento, terceiro e último, servir a Deus é melhor do que servir ao pecado. Pode parecer que é bom servir ao pecado, mas o pecado é enganoso, como o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era enganoso lá, foi enganoso lá no jardim do Éden. Olha Romanos 6:20. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Isso não quer dizer isentos, não quer dizer que a pessoa estava desculpável. Você era escravo do pecado, não tem problema, pode pecar à vontade, você está isento da justiça de Deus. De modo nenhum. Esse isento aqui traz a ideia de que aquela pessoa, ela não sabia, ela não sentia, ela não percebia que o pecado era tão grave quanto realmente é. E ela estava destruindo. O homem pecaminoso, sem Cristo, está pecando e está destruindo a sua vida, está acabando com a sua vida. E muitas vezes vai perceber isso, se é que vai perceber, décadas depois. Mas a vida passou, perdeu muito, sofreu bastante. Por quê? Porque o pecado é o que destrói a vida do homem, fisicamente, espiritualmente, em todos os aspectos. Que resultado se colhe com a prática do pecado? Pecando, o que é que se colhe? Romanos 6:21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. E aqui está implícito uma verdade muito importante. O crente se envergonha do pecado que cometeu. E Paulo deixa isso muito claro quando ele diz, no final da sua vida, que dos pecadores, né, ele é o pior. Por quê? Porque perseguiu a igreja de Cristo. Ele tem vergonha desse pecado, de perseguir a igreja de Jesus. Por isso que ele se considera um grande pecador. Que ele perseguiu o povo de Deus ali, a igreja, nascendo. Ele colaborou, concordou em alguma medida com a morte de Estevão, um grande servo de Deus. Então, ele sofria, tinha vergonha do pecado. Os crentes têm vergonha do pecado. O crente não gosta de falar dos pecados passados, talvez para edificação e com muito cuidado, para não exaltar aquela vida de pecado que não merece ser exaltada. Devemos exaltar o Senhor Jesus que nos livrou desta vida de pecado. Que colhemos morte, infelicidade, tristeza, doenças às vezes, oriundas dos pecados que
cometemos, traições, tantas coisas terríveis, se colheu com uma vida de pecados. Graças a Deus eu me converti aos 11 anos, fui convertido aos 11 anos, mas ainda assim colhi muita coisa ruim de uma vida de pecado. Imagine quem se converteu depois dos 20, 30, 40 anos, o quanto de pecado sofreu, mas graças a Deus, Deus sabe o tempo certo que cada um vai se converter, né? Senão Deus nos levava à conversão 5 anos de idade, 4 anos de idade, se Ele quisesse, obviamente, mas cada um teve o seu tempo, Deus sabe, mas numa perspectiva humana. Temos que nos envergonhar desses pecados e compreender o que foi que nós escolhemos? A morte, destruição. E então devemos viver para a vida com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, dedicando nossos membros para a glória do Senhor. O livro de Provérbios fala muito sobre o pecado. Provérbios 8:36 diz: mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Paulo não inventou nada. Ele está reproduzindo, com as palavras dele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, as verdades do Antigo Testamento. Lendo de novo Provérbios 8:36. Mas o que peca contra mim, Deus dizendo, violenta a própria alma. É nesse sentido que os pecadores sem Cristo, como diz o verso 20, eles estavam isentos. Não é que eles estavam desculpáveis ou desculpados do pecado, mas é porque eles pecavam e não percebiam, embora de alguma forma soubessem, a gravidade completa do pecado na vida deles. Mas quem peca contra Deus está se violentando, machucando a própria alma. É por isso que aqueles que vivem sem Cristo, que estão no mundo, nas trevas, orgias, bebedeiras, pecados, infidelidades, não são felizes. Postam de felicidade, mas não são, se violentam o próprio ser deles e sofrem calados, porque tem que estar por cima para mostrar que são felizes, porque o ser humano é orgulhoso. Isso acontece também com muitos atores, atrizes, personalidades públicas. Não revelam seus sofrimentos, mas se não tem Cristo como Senhor e Salvador, não há felicidade. E a Bíblia nos revela, estamos lendo aqui, felicidade é viver nesta obediência ao Senhor, porque isso gera vida, vida eterna, relacionamento com Deus. Romanos 6:22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, crentes em Jesus, libertados do pecado, somos escravos de Deus. Servos de Deus aqui, escravos de Deus. E qual o resultado dessa vida? Santificação. O que é santificação? Obediência à doutrina que recebemos. Não sei se você nota, mas isso aqui é um método. Isso aqui é um método de vida. É um método de vida que Deus nos deu, a nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. E quem vive dessa forma, peca, é claro, nós pecamos, mas que não é escravo do pecado e vive em obediência ao Senhor, esta pessoa é abençoada. Esta pessoa é feliz aqui na terra, não tem para onde correr. Ela pode ter uma doença? Pode. Ela pode ter pouco dinheiro? Pode. Ela pode ter dificuldades, mas ela é feliz. Essa sim tem paz, essa pessoa, porque ela está livre da escravidão do pecado. Bênçãos de Romanos 6:22. Liberdade do pecado, transformação em servos, escravos de Deus, um fruto de santificação na vida e um fruto para a vida eterna. Bênçãos que temos, porque Jesus nos justificou pela fé, nos reconciliou com Deus e hoje temos essas bênçãos. Isso é felicidade. E se você, crente, largar a sua vida de pecado e se comprometer com a doutrina da Escritura, botar na sua cabeça que livro de autoajuda não leva a canto nenhum, nem vídeo motivacional, nem podcast motivacional, mas a Bíblia, simples, pura, seca, mas maravilhosa, poética, belíssima, ela vai trazer vida para você, para a sua família,
vida eterna, vida aqui de santificação, relacionamento com Deus. Olha, são essas coisas que nos protegem, fortalecem das depressões. Eu não estou dizendo que um crente não pode chegar a ter seus momentos depressivos, mas é este estilo de vida que nos fortalece quando chegam estas depressões. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário aqui, aquilo que você recebe pelo pecado. A inspiração ou motivação desse versículo, Romanos 6:23, está lá em Romanos 4:4. Olha Romanos 4:4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Entende? Em todo momento aqui, Paulo não deixou de mencionar que a justificação é pela fé, e que quem trabalha para ser justificado está buscando a justificação por obras. E o resultado é condenação e morte, porque ninguém é justificado por obras. Lembra, Romanos 4 fala da vida de Abraão, que foi justificado por fé. Abraão não trabalhou para ser justificado, foi pela fé, foi graça, favor de Deus. Quem trabalha, o salário não é considerado como favor, o salário é um ganho. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Quem tenta ser salvo, se justificar por meio de uma religião, por meio das obras humanistas que faz, de caridade ou outras coisas mais, vai receber a morte. Nessa vida, morte, sofrimento, tristeza, dificuldade, frustrações, depressões e tudo que você possa imaginar que o pecado traz, e ainda a morte eterna, que é a condenação no inferno de fogo. Mas, em oposição a isso, Romanos 6:23, mas, esse mais é maravilhoso, porque ele fala do dom gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado está em antítese com esse dom gratuito de Deus, né? Morte, vida eterna. Por isso que essa morte é uma morte eterna também. Então, claramente nós temos essa divisão. Se você é escravo do pecado, resultado, morte. Escravo de Deus, resultado, vida eterna. Santificação aqui na terra, vida eterna com o Senhor. Romanos 6,15, nós começamos meditando sobre esse versículo, tem uma relação muito próxima com Romanos 6,23. Olha Romanos 6,15, que diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E Romanos 6,23, que acabamos de ler, não estamos debaixo do salário do pecado, segundo a lei, mas debaixo do dom da vida eterna, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, isso nos mostra um parágrafo muito consistente, um quadro, uma imagem, uma figura de como deve ser a nossa vida aqui na terra. Uma vida de santificação, porque fomos reconciliados, fomos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Temos muitas antíteses aqui. Éramos escravos da lei, ou aqueles que vivem no pecado são escravos ainda da lei de Moisés, buscando justificação na lei, mas aqueles que creram em Jesus, escravos da graça, escravos do pecado e da morte, em contraste com os escravos da obediência e da justiça, né? Escravos, no passado, nosso corpo era dedicado ao pecado, agora o nosso corpo é dedicado à justiça de Deus, à santificação. Veja quantos paralelos. No passado, quando éramos escravos do pecado, nosso fruto era impureza, era vergonhoso. Hoje, no presente, escravos de Deus, somos libertos para vivermos em santidade e agradar ao Senhor. O salário do pecado traz a morte. E o dom gratuito de Deus, não tem salário aqui. Por que não tem salário? Porque você não trabalhou. É um dom, é um presente. Salário, presente. Morte, vida eterna com Deus. Irmãos, isso é felicidade. Crer no Senhor Jesus Cristo, livre da opressão do pecado. Devemos nos dedicar, nos oferecer como escravos a Deus. Deus é tão bom que Ele não nos escraviza. O pecado escraviza. Deus não. Deus não nos obriga a vivermos num grau de obediência que Ele quer que vivamos.
Ele nos dá liberdade, porque Ele sabe que a gente é muito fraquinho. Se Deus apertar um pouco, a gente desmancha. Tem que ser um processo para a nossa mente, ir expurgando os costumes de pecado e aceitando, né, a prática de santidade na Bíblia. E isso deve acontecer na vida de todo crente no Senhor Jesus Cristo, produzindo esses frutos de santificação. Ofereça-se a Deus como escravo, porque Ele te livrou da condenação do inferno, da morte, para que você viva esta vida maravilhosa que Ele tem dado a você. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos e como temos sido abençoados. Que Deus esteja lhe abençoando, lhe fortalecendo, para que você seja este escravo de Deus, não um ajudante de Deus, não somente um amigo de Deus, uma pessoa que colabora com a obra de Deus, não, quando tem tempo, não, que nós sejamos escravos, dedicados ao Senhor e ao seu evangelho e seu reino. Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor. Mais uma vez, Pai amado, te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, entregamos nossas vidas nas tuas mãos, nos ajuda, Senhor, nos fortalece para que estas verdades espirituais estejam firmes e sólidas nas nossas mentes e corações. Não sejamos crentes somente de aparência, mas verdadeiramente alicerçados sob a tua palavra, firmes na doutrina que recebemos, com uma prática de santificação, segundo o teu querer e a tua vontade, para a glória do teu nome. É o que nós pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por esse tempo, que o Senhor esteja abençoando você, sua família, espero que todos estejam bem, e espero que em breve estejamos adorando a Deus ainda presencialmente. Vamos ficar orando essa semana por isso. Deus te abençoe no seu trabalho, na sua vida essa semana, e até breve.